de Salmos, capítulo 18, e vamos ler o versículo a partir do 24, alguns versículos, na qual a Bíblia vai falar da seguinte forma: Davi falando: daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença, para com os benigno te mostra, para com os benigno te mostra, com o puro, puro te mostra, com o perverso, inflexível, diga glória a Deus. Presta bem atenção, aqui nessa terra nós temos aprendido a andar baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa direção, é o nosso guia, e tudo aquilo que nós aprendemos nós temos que viver na prática. Deus é o primeiro exemplo a nós seguirmos, primeiro e único, na verdade, né? Exemplo a seguirmos. E ele fala que ele vai nos tratar segundo a nossa justiça. Ele está se referindo àquilo que ele fez por nós. E baseado naquilo que ele fez por nós, nós devemos fazer para as outras pessoas. E aí, baseado nisso, ele vai nos tratar segundo a nossa justiça. Por exemplo, Deus deu a vida por nós e quer que nós demos a vida pelo nosso próximo. E aí, baseado nisso, ele vai nos tratar segundo a nossa justiça. Vou te dar um exemplo na Bíblia, por exemplo, lá no livro de Mateus, vai ter uma parábola que fala assim sobre um rei que chama os seus servos para ajustar as contas. Ele chama um que tem uma dívida mas tão grande, que não tem como ser paga. Mas esse rei, quando chama esse homem, ele não tem como pagar. Por isso já existe uma condenação para ele. A Bíblia fala que esse homem, o rei manda prender este homem com toda a sua família, até que ele pague toda a dívida. Mas ele não tinha como pagar aquela dívida. E por isso aquele homem começa a se expressar com o rei, começa a falar com o rei sem misericordioso, tem compaixão ao rei, que tudo te pagaria. Ele não tem como, mas ele tem a intenção do arrependimento, ele tem entrar naquela dívida na qual ele não tinha condições de pagar. Não sei por qual motivo, mas o certo é que ele não tinha como pagar. E aí, aquele rei, ele observa aquele homem e vê o arrependimento dele e se compadece. A Bíblia diz que ele se compadece. E ele chama aquele homem e fala: olha, a partir de hoje vai em paz. A tua dívida está perdoada, você não me deve mais nada. E a Bíblia vai falar que aquele homem sai feliz, pulando de alegria, pelo tamanho do perdão que ele recebe. Só que esse mesmo homem que foi perdoado, ele chega na rua e ele encontra alguém pobre, que deve para ele uma certa quantia, que não é tão grande. Mas por aquele homem ser pobre, ele não tem condição de pagar. E aquele homem que tinha sido perdoado, ele agarra no pescoço desse outro que está devendo para ele, segura, exige que paga. O homem se humilha perante ele, o homem pede perdão para ele, o homem fala que tem o desejo de pagar, aquele homem fala que está arrependido porque fez uma dívida que não tinha como pagar. Mas aquele homem manda prender aquele devedor. E essa conversa chega aos ouvidos do rei. E quando chega aos ouvidos do rei, aquele rei fica sabendo, fica muito triste, manda chamar aquele homem. Quando o rei manda chamar aquele homem, presta bem atenção, o rei chama ele e pergunta: o que fizeste com aquele que te devia? Ele falou: mandei prender. E o rei, muito triste, falou: prenda este homem até que ele pague toda a dívida. E o rei olha para ele e fala assim: você não deveria ter feito com ele o mesmo que eu fiz com você? Olha aí o que diz lá no livro de Salmos: daí retribuiu o Senhor segundo a minha justiça. O que é que Deus está cobrando daquele homem? Justiça, porque o rei tinha dado perdão para aquele homem. E o rei não ensinou que ele deveria fazer aquilo mesmo, mas o rei esperava que ele fizesse o mesmo. Assim é Deus para conosco. Deus vai nos retribuir segundo a nossa justiça, comparando com aquilo que ele fez com nós. Quando nós não perdoamos alguém, Deus também vai nos tratar da mesma maneira. Deus vai nos chamar e dizer assim: você perdeu o perdão, porque você não deveria ter perdoado como eu te perdoei. Deus, a Bíblia diz assim, para com o benigno te mostra, para com o íntegro te mostra, para com o escuro te mostra, para com o perverso, inflexível. Esse homem foi perverso. Era só ele calcular: puxa, eu recebi essa alegria, eu poderia dar esta alegria. Deus tem dado muita alegria, mas quando é a sua vez, você tem negado. E se você tem negado, você pode esperar que isso vai ser cobrado segundo a sua justiça. Que essa palavra entre no teu coração, que você reflita seus atos, suas atitudes, porque segundo a Bíblia, Deus vai nos retribuir segundo a nossa justiça. Para com os benignos ele vai se mostrar benigno, para com os puros ele vai se mostrar puro, para com os íntegros ele vai se mostrar íntegro, mas para com os perversos ele vai se mostrar inflexível, duro, sem compaixão, como foi com o exemplo desta parábola. Que Deus abençoe você. Medita nessa palavra em nome de Jesus.